Fala galera, tudo bem com vocês? Charles do Bronx tem luta marcada com Islam Makhachev para o dia 21 de outubro, mas o lutador brasileiro tem planos ousados para o futuro. Mas antes de estar falando sobre isso, eu quero pedir a vocês, se inscrevam no canal, deixem o joinha no vídeo, sigam também a nossa página Intervalo Esporte no Instagram, lá tem bastante conteúdo sobre MMA. Olha o que disse o Charles do Bronx ao canal James Lynch. Já pensei em descer para a categoria de Volkanovski e lutar com ele. Por que não? Vamos pensar uma coisa de cada vez. Esse ano vou lutar com o Makhachev. Com Deus abençoando, aí a gente pensa no próximo passo. Tudo depende, são coisas a serem conversadas. Sobre competir com 77 quilos, é sobre dinheiro, quando, contra quem e como seria. Tudo é conversado. Bom galera, isso aqui é o Charles do Bronx, ele falando que ele pensa em competir ou no peso pena ou no meio médio no futuro. Antes que a galera critique ele está focado para a luta contra o Makhachev, ele está muito focado para estar conquistando o cinturão do peso leve de novo no dia 21 de outubro, ele quer recuperar esse título. Ele apenas foi perguntado sobre o que ele pensa no seu futuro, se ele pensa em estar competindo no peso pena novamente, ou então no meio médio, e ele diz que sim, que tudo depende do adversário, da proposta que será feita a ele. Mas analisando aqui de como seria o Charles do Bronx no peso pena e no meio médio, é bom a gente lembrar que o Charles do Bronx ele já competiu no peso pena, ele lutava nessa categoria no seu início no UFC, mas ele teve muita dificuldade para estar batendo peso nessa categoria. Tanto é que o Dana White que meio que forçou para que ele estivesse subindo de peso, por isso ele migrou para o peso leve. Então, o Charles do Bronx no peso pena, como ele diz aqui, me interessa muito numa super luta, uma luta pelo cinturão contra o Volkanovski. Já pensou que luta seria essa, Charles do Bronx contra o Volkanovski pelo título do peso pena? Seria uma luta grandiosa. Mas aí você pode falar, mas o cara tinha tanta dificuldade para bater o peso da categoria. É bom a gente lembrar de alguns exemplos. O José Aldo era um lutador que falava muito, que não desceria de peso, que não daria conta de bater o peso da divisão de baixo, e ele era peso pena, e ele desceu de categoria, e ele conseguiu bater muito bem. Ele teve uma equipe muito boa que deu suporte para ele, com nutricionista e toda a equipe que ajudou ele, e ele estava batendo peso com muita facilidade, ele dizia isso nas entrevistas. A gente tem também o Rafael dos Anjos, que falava que não daria conta de descer para o peso leve, e ele era um cara que fica pequeno para o meio médio, agora ele está de novo no meio médio, mas há pouco tempo atrás ele estava lutando no peso leve e ele estava batendo peso tranquilamente também. Isso tudo com uma equipe que estava dando um suporte muito bom para ele. Então eu acredito que se o Charles do Bronx tiver uma equipe que ajude ele, nutricionista, toda a equipe que ajude ele nesse corte de peso, ele consegue sim bater o peso da categoria. É lógico, ele precisa de tempo, uma luta que seja ajustada na maneira correta para ele, com o tempo adequado para ele estar batendo o peso. Com certeza sim ele consegue bater o peso ainda do peso pena. E seria uma lutaça, por exemplo, ele e Volkanovski. Agora no meio médio, ele não teria essa dificuldade de bater peso, mas o que a gente pode dizer é a questão da força, né? Porque o Charles estaria enfrentando lutadores com mais punch, lutadores maiores. O Charles não fica pequeno para o meio médio, porque ele ainda seria maior que alguns lutadores do meio médio, por exemplo, o Durinho, ele é maior que o Durinho, mas o que pega ali eu acho que é a questão de força. O Charles é um cara que, querendo ou não, ele não tem um queixo muito bom, ele tem uma guarda vazada, ele enfrentaria lutadores, por exemplo, Shavkat Rakhmonov é um lutador muito grande, Stipe Thompson é um lutador alto, a gente tem o Kamaru Usman, que é um cara pesado, um cara grande. Então o meio médio são lutadores maiores.
Mas seria muito interessante a gente ver sim o Charles no meio médio. Não dá para falar como seria porque ele não lutou nessa categoria, mas seria muito interessante ver o Charles do Bronx enfrentando novos desafios no peso pena ou no meio médio. Como eu disse, ele está focado no título do peso leve. Isso seria opções para o futuro, mas eu não acho que seja algo que é muito difícil de acontecer. Se a gente fazer aqui um exercício de imaginação, se o Charles do Bronx não vencer o Makhachev, tomara que ele vença, mas se ele não vencer, for derrotado de novo, o título do peso leve vai ficar difícil para ele, porque serão 2 derrotas para o campeão. Ele vai ter que remar bastante para conseguir uma nova chance. Então eu acredito que se ele for derrotado, ele deve sim estar tentando aí, eu acho que no peso pena, ele tentando fazer uma super luta aí no peso pena. O Charles é um cara que tem um nome muito grande e com certeza ele já conseguiria uma luta pelo título ou uma luta que levasse ele ao título da categoria. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: qual a opinião de vocês sobre Charles do Bronx no peso pena e no meio médio? Escrevam aí nos comentários e até a próxima.